Olá, mulheres! Bom, nesse terceiro vídeo eu vou compartilhar com vocês sobre o tempo, né, do útero durante a pré-menstruação. Então, nesse período pré-menstrual, o corpo das mulheres, de pessoas com útero, precisam de alguns cuidados específicos. E por que eu tô trazendo isso agora? Porque o outono é a grande representação arquetípica desse período pré-menstrual. Então, uma coisa se conecta com a outra, então eu senti de deixar esse vídeo registrado para vocês sentirem aí o espaço, o cenário por onde nós estamos percorrendo esse caminho com a dança, com o movimento, com a saúde, a sexualidade e o consentimento, tá bom? Então, vocês já sabem, né, que os ciclos da natureza também vivem dentro de nós. E essa estação do outono é essa lembrança dessa fase pré-menstrual, né? Dentro do nosso útero e também na nossa vida, nas áreas da nossa vida, já que o outono ele agloba aí toda a nossa vida, a vida como um todo. Então, no período pré-menstrual, o nosso útero, ele naturalmente, ele traz esse mesmo movimento do outono, no macro. É um movimento de recolhimento, que eu falei no vídeo anterior sobre a contração uterina e a cólica menstrual. E de novo, vou trazer um aprofundamento para vocês, um outro vídeo, dentro do estudo com o livro Pariremos com Prazer, tá? Que a autora Cacilda Rodrigues fala bastante sobre isso. Eu quero aprofundar numa parte literária e filosófica do nosso caminho. Mas enfim, então esse movimento ele faz um recolhimento, né? O útero ele começa a fazer esse movimento de contração, de se recolher, né? Hormonalmente, energeticamente, fisicamente, o nosso útero e corpo começam também a nos desacelerar. Então começa a haver uma diminuição no batimento cardíaco, no fluxo de energia, o corpo começa a se organizar numa música, numa ritmia e em movimentos mais sutis, mais leves e mais lentos. Aí uma pausa importante. Nem sempre o seu ciclo menstrual vai estar conectado com a lua no céu. E tá tudo bem, natural que seja dessa forma. Existem fórmulas e práticas, né, dentro desse caminho da alquimia sexual que pode aproximar você a entrar em harmonia com o ciclo da lua, né? E aí, então quer dizer que eu estou desarmônica quando eu estou no lado oposto? Não quer dizer, mas quer dizer que o corpo demanda um pouco mais de energia quando sua menstruação precisa acontecer na lua cheia, por exemplo, tá? Então, mulheres que já menstruaram em outras fases sabem que elas têm distintos sabores e percursos que a gente pode fazer, mas é muito interessante quando a gente tá no fluxo com a natureza. De novo, isso não significa que você tá errada, que você tá em desarmonia, mas existem fórmulas e formas ancestrais que podem trazer ainda mais vitalidade e energia para o seu fluxo menstrual. Então, esse é um período que, então, recolhe, desacelera e torna mais sensível a nossa escuta, a nossa intuição, a nossa sensibilidade sensorial. Então, o período pré-menstrual, equivalente ao outono, vai fazer isso com o corpo da mulher e das pessoas com útero, né? Então, a gente fica mais sensível, a gente fica mais intuitiva, a gente normalmente tem mais sonhos visionários nessa época, né, do ciclo. Claro que varia de mulher para mulher, mas normalmente os sonhos da minguante são bem fortes e bem marcantes. E então essa sabedoria, né, do ciclo pré-menstrual, que também aí tem um recorte social da colonização, do patriarcado e do capitalismo, que pede o contrário, né? Esses sistemas, eles pedem uma aceleração constante, eles pedem eles praticamente demonizam ou ridicularizam o recolhimento, tudo que é lento, tudo que é orgânico e artesanal é ridicularizado, não valorizado. E a sensibilidade é esmagada num sistema, né, que nos distancia do corpo. E a intuição também vira balela ali guardada numa gaveta distante. Então se acessa só a razão, leitura e explicação masculinizada sobre as coisas, né?
Então, a gente também tem esse viés social que vai impactar bastante nas crenças, na forma como a gente se relaciona com o nosso período pré-menstrual ao longo de uma vida inteira, né? Que desde que a gente começa a menstruar, a gente tem uma relação com esse período pré-menstrual. E também como a gente está com essa relação agora, né? Como que a gente se relaciona com ela agora, como a gente tem se relacionado nos últimos 3 meses, ao longo desse ano astrológico que passou, para a entrada de um novo ano que chega junto com esse outono, né? Então, é uma forma também de você aprofundar a sua relação desses 3 meses, veja como um rito iniciático poderoso também aí, para você renovar a forma como você está se relacionando com o seu período pré-menstrual. Esse período pré-menstrual na natureza está aqui de novo, sendo grande cenário e te convidando a olhar para o seu próprio ciclo pré-menstrual. Para as mulheres que já estão na plena pausa, como eu gosto de chamar esse momento, né, do descanso do útero, é também um momento para você se perceber como que você está se relacionando com a sua plena pausa, com esse momento em que você não sangra mais, mas que você sente mais, que você também está aí se relacionando com a lua de uma forma muito poderosa. A lua ela se corporifica no corpo da mulher que tá já na plena pausa, tá? É um rito muito poderoso também, muito pouco visto, muito pouco falado e muito pouco honrado, né, na nossa sociedade contemporânea. Então, mulheres, o período pré-menstrual, outono, é esse momento de percepção interna aguçada. Então, percebam também que o convite durante esse caminho é amplificar a sua percepção interna, a sua relação com a sua intuição, com esses desejos. O banho de felina, eu vou fazer um vídeo só sobre o banho de felina para vocês, mas o banho de felina é um caminho de percepção interna aguçada. Eu chego, eu começo o meu dia, eu vou entrando em contato com como que eu tô, que tipo de toque eu quero, se eu quero ir fundo, se eu quero ir devagar, se eu quero ir leve, se eu quero ir forte. O que é que tá acontecendo? Lembra que eu falei do consentimento na aula? É diferente de alguém falar, agora você põe a mão na cabeça, põe a mão não sei aonde. Que funciona uma parte, mas se também ficar só nisso congelado, né? E quando eu falei do yoga ontem, e que eu já dei aula de yoga, hoje esse caminho ele tem um yoga muito vivo comigo, mas um yoga que tenha consentimento, tá? Então já deixo para as profs que estão de yoga aqui, não fiquem bravas comigo, mas recebam uma provocativa que pode mudar, inclusive, profundamente a prática de vocês, tá bom? Então, percepção interna se amplifica e vocês vão começando a perceber mais esses desejos, esses limites, os sims e os nãos. O corpo vai manifestando isso, porque é muito fácil fazer bons discursos e outra coisa bem diferente é um corpo que manifesta, que corporifica aquilo que está acreditando, tá? Porque mesmo que as crenças sejam inconscientes, o corpo denuncia quando a crença é inconsciente e o corpo está agindo de acordo com aquilo que sente lá no profundo, tá? Então, o período pré-menstrual, ele vem trazer esse olhar refinado, essa percepção interna do que precisa ser reorganizado na sua vida, do que não está mais alinhado com você e do que já precisa ir, né? Então, o corpo está fazendo isso, o útero é o grande oráculo, o grande mensageiro, a útera, o grande símbolo para nós de purificação, de alinhamento e de reorganização. Né? Então é como se fizesse uma super obra e a útera se transformasse a cada mês numa nova morada, um novo ninho. Só que cada estação vai ter a sua grande obra de arte, né? A gente não vai ficar fazendo reforma a cada mês, a gente vai criar grandes projetos por ciclos, né? Então no ciclo do outono é diferente do ciclo do verão, que é diferente da primavera, que é diferente do inverno. Então, o período pré-menstrual ele vem como um grande radar emocional intuitivo, né, do seu corpo. Então, é uma fase, o período pré-menstrual, ele vai te pedir mais escuta, ele vai vir te pedindo mais escuta, você queira ou você não queira, ele vai falar vem. E às vezes vai vir com a tal da cólica,
que se você não tá ali escutando a contração, não tá cuidando do seu corpo para ele entrar no processo pré-menstrual ao longo de uma vida inteira ou ao longo desse ciclo especificamente, o corpo vai forçar você a se escutar, porque o corpo é muito inteligente, ainda bem que o corpo não nos abandona, porque a gente não tem como sair de dentro dele, então ele mostra, mesmo que seja tossindo, rastejando, ele vai falar, é aqui, filha, é pra lá, tá. Tem hora que ele fala, ai, por favor, sabe assim, alguém mostra pra ela, por favor, que eu tô aqui, ó, coçando, aí eu tô aqui me contraindo, alguém mostra pra ela. Então, aí o período pré-menstrual vai amplificar, pede amplificação, uma relação mais profunda com a sua escuta, e tudo que vocês estão construindo aqui vai criar nutrientes para essa escuta ficar ainda mais sensível e mais aguçada, tá bom? É um período que vai pedir mais descanso para você. Então, de novo, gente, se lembrem que vocês vão aplicar esse fundamento para o período pré-menstrual de vocês e para as mulheres que não estão mais sangrando para o período da lua minguante, mas também tudo isso é aplicável de forma diferente, né? Porque a gente não vai viver só descansando, escutando o próprio corpo, a gente precisa trabalhar, fazer coisas acontecerem, então a gente precisa da nossa energia yang. A gente não vive só de lua minguante durante esses 3 meses, ainda bem. Né? Tem sol, tem lua cheia, tem levante de energia sexual masculina e yang, mas tudo isso é feito com um processo alquímico muito interessante. Então, apliquem isso também nessa grande estação solar do outono, que vai pedir mais escuta, mais descanso e também, naturalmente, um caminho de honestidade autêntica com você mesma e com as pessoas, tá? Então, e eu tô falando tudo isso por quê? Anota aí. Esse caminho é o caminho de regeneração e saúde. Lembra que eu falei da sua relação com a sua energia sexual, com sua energia menstrual, com seu ciclo menstrual, para liberar desse corpo o cansaço excessivo, a sensibilidade emocional exagerada, né? Um recolhimento que ele é de fuga, ele é evitativo, não é uma coisa boa, importante que você tá se cuidando, você já tá começando a ficar meio paranoica e que eu preciso ficar na montanha, não falar com ninguém. E ainda assim, nesse lugar, você não tá vitalizada, você tá cansada, tá rabugenta, tá sensível a tudo chora. Então encontra aí um lugar de uma alquimista sábia, tá? Sagaz. Né? Que essa introspecção é uma introspecção de nutrição e regeneração, não é de fuga e nem de viagem da sua cabeça contando mil histórias que o mundo está contra você, que não, tá? Então, período pré-menstrual convida a trazer energia para dentro. Então, aproveitem o momento pré-menstrual de vocês para cuidar desses aspectos que eu falei, principalmente de se cuidar. Investe tempo e energia em você, meu amor. Para de ficar viajando para fora, sabe? É o momento de você realmente se cuidar. E isso vai reverberar na forma como você vai criar o seu post amanhã, você vai vender o seu trabalho, você vai falar com o seu cliente, você vai falar com o seu parceiro, com a sua parceira, com a sua mãe, com o seu pai, com os seus filhos, vai mudar. Pode ter certeza. E se não mudar, você fala comigo depois. Mas vai mudar, gente. Eu tenho certeza que muda. Tá? São anos me dedicando a esse caminho, anos vendo as mudanças. Porque é isso, um corpo que se nutre por dentro, ele consegue nutrir por fora de um lugar que, tipo assim, tô respeitando esse caminho, né? Cada mulher vai ter uma realidade social. E aqui eu não tô excluindo as realidades diversas das mulheres do contexto. Mas o que eu tô falando é uma chave de percepção, de uma busca, novas perguntas para encontrar novas respostas. Talvez, será que eu preciso de rede de apoio? Como conseguir essa rede para ter esse descanso? Como poder deixar meu corpo tendo mais espaço para confiar? São vários caminhos que a gente não precisa, de repente, criar uma grande transformação. Algumas coisas a gente precisa fazer pouco a pouco, passo a passo. Mas o quanto vocês puderem aplicar disso, a qualidade, na verdade, que vocês podem aplicar disso na realidade de vocês, é a grande mudança que já vai começar a acontecer. Não precisa ficar sonhando gigante, sabe? As coisas na vida, elas são feitas da semente à árvore, ninguém nasce árvore de vez. Né? E tudo isso também é uma sensibilização com o nosso processo, onde eu tô, quanto dinheiro eu tenho, onde eu moro, a rede que eu tenho ou não tenho. Então, que seja 5 minutos no banheiro sozinha, já vai fazer um grande efeito na sua vida, tá bom? E às vezes a gente fica nessa grande expectativa de criar uma forma, né? Não é sobre isso. É só de respeitar o movimento que a natureza traz para o seu período pré-menstrual, para esse grande outono do seu útero,
né? Para que esse ciclo fique cada vez mais saudável, mais nutridor, mais regenerador. E é interessante porque os mesmos alimentos que são destinados para o período pré-menstrual, que são alimentos que convidam o corpo a se nutrir, a se aquecer e a facilitar o seu processo digestivo, né, de eliminação, também são os mesmos princípios que acompanham o ciclo da estação de outono, né, que são os alimentos mais quentes, os alimentos que são mais nutritivos, as sopas e os caldos, né, os vegetais cozidos, as sementes boas e gordurosas e de bastante hidratação também no alimento e também na água. E naturalmente também uma estação menstrual que fala sobre tirar o açúcar, né, o excesso de açúcar, cafeína e alimentos processados. E de novo, se você faz o consumo de açúcar, de cafeína e de alimentos processados, é só você ir organizando esse movimento nessa estação pré-menstrual, e durante o outono você ainda tem um boom, assim, tipo, vou experimentar como é que vai ser numa primeira semana, durante um mês, durante os próximos meses, porque realmente o seu corpo também vai sentir profundamente os benefícios disso, tá? E de novo, você fica um final de semana sem comer açúcar, por exemplo, já sente qual é o benefício, anota, né? Nossa, me senti mais calma, me senti com menos pico de energia, tirei o café. O que aconteceu quando você tira o café? Aí eu coloquei um chazinho verde mais leve, aí eu coloquei uma outra coisa mais picante aqui, uma cúrcuma e uma pimentinha preta com um gengibrinho, e eu senti que tá, sabe, vai perceber, não quero anotar, percebe como é que seu corpo tá, borra da língua, cocô, batimento cardíaco, sua respiração, seu corpo, suas relações, seu trabalho, sua relação com produtividade e relaxamento, vai percebendo isso, tá bom? Porque aqui a gente tá falando de um excesso de fogo que precisa diminuir nessa estação. Então a gente quer diminuir a inflamação, que vai, de novo, influenciar no seu processo menstrual, já que a gente está falando sobre pré-menstruação, né? Período pré-menstrual. Então, quando você está consumindo açúcar e cafeína e alimentos processados nessa fase, a inflamação aumenta, o que vai aumentar também. Lembra da contração? Então a contração vem, ela vem com mais ativação do que diminuição de fluxo, ela fica ativa porque o corpo está lá cafeinado, cheio de açúcar, com vários alimentos multiprocessados. Então isso vai criando um calor excessivo que inflama, né, que vai intensificar profundamente os sintomas aí do seu período pré-menstrual, como as cólicas, como inchaço, como diarreias, dores de cabeça, dificuldade de dormir, né? Então estejam atentas. Na prática da ginecologia natural, o período pré-menstrual traz algo muito legal, né? Umas práticas muito incríveis. Gente, a primeira delas é a massagem no corpo, mas assim, a massagem lá no ventre, caprichosa. Gente, tem um aliado assim na vida que eu amo, que foi meu primeiro aliado nesse caminho, foi o óleo de massagem, tá? E aí, dependendo da sua constituição física, você vai precisar de um óleo quente ou um óleo frio, tá? E aí isso você também pode aprofundar dentro de um atendimento para saber a sua constituição, entender o seu momento atual também, porque às vezes isso muda. A gente tem uma constituição, mas tá ali no período atual muito distante do que é a nossa essência, então a gente precisa fazer algumas adaptações importantes. Mas, basicamente, eu vou trazer aqui um óleo, que é um óleo neutro de semente de uva ou de girassol. Não compra de mercado, pelo amor de Deus, os purinhos bonitinhos que vocês podem encontrar na internet, com bons fornecedores. Se precisar de alguma ajuda, eu posso fornecer. Então, são óleos mais neutros, que são indicados para todos os biotipos, tá? E aí, esse óleo de massagem, meus amores, é um grande revolucionário, porque a nossa pele é o maior órgão do nosso corpo e a gente toca pouco o nosso corpo. Quando eu comecei o meu caminho com a Ayurveda, há 10 anos atrás, estudando a Ayurveda, me formando dentro desse caminho, que também, né, se destrinchou aí para a massoterapia, antes de começar a aprender a massagem na outra pessoa, eu fiquei 3 meses massageando meu próprio corpo, aprendendo a minha anatomia. Minha professora falou, vocês vão aprender com vocês vão criar essa relação da Abhyanga, da nutrição com óleo no corpo de vocês, para depois começar a conhecer o corpo das pessoas. Então fomos lá,
né, nos músculos, nos tendões, nos ossos, as fáscias, órgãos internos, enfim. Um processo muito bonito. Então a massagem no ventre, ela é uma relação com uma parte do nosso corpo que também rolou um distanciamento por conta de todas essas, né, narrativas coloniais, patriarcais e capitalistas, falo-ego-logocêntricas, e afastaram a gente do corpo, da pele, de tudo mais que a gente já tem falado aqui, mas principalmente dessa região uterina. Então, gente, capriche na massagem do ventre. Óleo essencial de sálvia, óleo de gerânio, óleo de rosas. Calma, tá? Porque você vai querer tacar um lang-lang aqui. E ele pode ser interessante, mas ele é mais estimulante. E aí eu deixaria aqui uma pitada de sabedoria de você colocar o lang-lang no dia que você estiver meio tá? Se você estiver muito colocar um lang-lang agora para fazer a massagem no ventre no meio da pré-menstruação e do outono não vai funcionar, tá? Então aqui você vai escolher ervas que acalmam. Trouxe algumas, lavanda também é maravilhosa. Colocou umas gotinhas ali no seu vidrinho pequenininho. Deixa o pé da cama, que fica mais fácil de você poder fazer esse rito antes de dormir. Que é maravilhoso, já nutre o umbigo, que leva aqui, ó, um monte de vasinho maravilhoso ali pro seu corpo inteiro, hidrata os órgãos, fica todo mundo feliz, cheirosa, você vai dormir maravilhosa, igual uma deusa. Massagem no ventre, passa ali, vou trazer um vídeo sobre a massagem ovariana, então não fiquem preocupados se não vai ser agora, mas massagem lá no seu ventre, movimentos circulares, movimentos que você respira junto, empurrando energia do centro para baixo lá no ventre, espalha pela virilha, passa na vulva, vai ser feliz. Se der vontade de se masturbar, faça isso, que também é maravilhoso no seu período pré-menstrual, né, ajudar o útero a ter contrações uterinas gostosas junto com o orgasmo, já criando uma relação de orgasmo no pré-menstrual e ela tá mais sensível e o sangue tá vindo, é babadeira, tá? Compressas morninhas no seu baixo ventre, delicinha, gostoso. Falei da fita para amarrar, né, durante o período pré-menstrual do cinturão lunar para vocês também. Então é um bom momento de vocês protegerem com o cinturão de vocês o baixo ventre, tá? Que pode ser com qualquer pano e tecido, se envelopa, deixa bem apertadinho, gostosinho, pode pôr umas ervas ali no meio, também é muito bom. E as compressas mornas também são bem indicadas, juntamente, claro, com os escaldapés, que vão deixar seu pé bem quietinho, bem relaxado. E assim, tô batidão fazendo coisa, mas tô inserido no mercado capitalista que tá cagando pra tudo isso que tá falando, Vitória, o que eu faço? Bicha, arrasa nesse momento. Então, quando seu período pré-menstrual estiver chegando, você se dá escaldapé todo dia, entendeu? Fica naquele... não consegui fazer escaldapé todo dia. Faz 2, faz 1. Vai começando, que você vai ficando tão bom o negócio. Você fala, nossa, mas assim, sabe, eu poderia estar mexendo no celular nesse momento. Eu estaria fazendo tal coisa, vou aqui cuidar de mim. Isso também vai impactar bastante na sua saúde menstrual, tá? O pezinho quente. Meia sempre, tá, gente? Assim, meia deixando o pé quentinho. Mas tá calor, mas no lugar que é calor. Chinelinho é bom no pé nesse momento também. As respirações mais profundas, né? Como eu falei nos outros vídeos. Pulmão é o grande... os pulmões são os grandes astros dessa estação de outono, segundo a medicina tradicional chinesa. Então, a respiração profunda vai amplificar, esse ar vai circular no seu baixo do ventre, esse sangue espalha aí, sabe? Tá pré-menstrual, traz essa energia, leva essa atenção, tô no trânsito, esperando, ao invés de você ficar estressado, põe uma música massa, respira ali. Tá no ônibus, tá indo no banco, a gente não vai muito no banco, né? Mas assim, pausa do almoço, antes de dormir, ao acordar, né? Traga esse carinho pra você. Movimentos suaves de quadril e de pelvis. Então aqui é um bom momento também para quando você estiver sentindo aquela contração. Vou trazer um vídeo só de exercícios, tá? Hoje eu vou fazer só um. E você também já tá fazendo comigo no lado, mas eu vou trazer uma parte só de exercícios. Mas movimentos suaves de quadril e de pelvis nesse momento que a contração tá acontecendo também é bem bom. Que o útero tá ali, né, se aprontando, ele tá se descamando, ele tá fazendo uma dança ali dentro do nosso
a nossa pelve e vai descendo, vai ficando tudo mais sensível. Movimentos suaves aqui, gente, é babado, delícia também. Ajuda junto com a respiração a liberar. Ó, já vou ficando... é muito bom. Então, o útero que tá ali se preparando para pré-menstruar, imagina quando ele soltar esse sangue, porque essa mesma prática de movimentos suaves também são muito indicados para fazer durante o processo menstrual, tá bom? Então aqui é um movimento bem gostoso. Então, se o seu ciclo não estiver alinhado, cuida na prática. Não sei, acho que eu falei isso e não respondi, né, nesse vídeo. Se a sua lua não estiver alinhada com o ciclo, né, não estiver em harmonia, eu falei por que acontecia, como você podia voltar para esse alinhamento, mas agora eu vou falar. Se você não está, tudo bem, tá? Você vai ser convidado a vivenciar esse grande círculo, né, do céu que é a lua. Mas você pode integrar nesse campo do consentimento, da sua escuta profunda, uma pitadinha a mais. Então, tipo assim, eu não tô pré-menstrual, eu tô pré-ovulatória. Então, você vai estar ali sendo convidada a fazer movimentos mais lentos. Mas você pode agregar um pouquinho de pitadinha de pimenta e um calorzinho, uma velocidade mais gostosa que cuida de você. Fechou? Então, os movimentos suaves de quadril nesse período são muito indicados e o descanso consciente também, muito indicados, tá? Porque o corpo vai relaxar, o corpo vai sentir que tá seguro e quando ele sente que tá seguro, a pelve destrava. Você não precisa ficar tensa no seu muladhara, que é o famoso fechar o cu, né? A gente fica tenso, então o negócio fica travado, a gente descansa. Com consciência pode deixar o corpo mais relaxado, o que vai melhorar muito a circulação da nossa pelve, consequentemente do nosso útero e consequentemente da nossa saúde uterina e menstrual e sexual, trazendo menos desconfortos e mais sensação de presença no corpo de vocês, tá? Então, gente, é um período muito bom para se escutar, tá? E se perguntar. Vou deixar aí registrado para vocês sobre o período pré-menstrual. O que eu preciso deixar ir na minha vida? São boas anotações para você fazer nesse momento. Prestar atenção no que você está segurando, que pode estar refletindo na tensão da sua pelvis, naturalmente dessa contração que está virando cólica, o que eu estou segurando, o que está pesando, o que é que eu preciso... Então, anotem isso. É bom vocês investigarem isso durante o período pré-menstrual. Perceber quais são as reorganizações que você precisa fazer de estrutura na sua casa. Então, se está rolando uma faxina interna no seu útero, começa a ver também o que dá pra você eliminar e organizar. E eu adoro fazer faxinona na lua minguante, gente, sério, me revitaliza. Não faço igual uma louca, igual eu faço na lua cheia, que cheia de animação, eu faço com mais presença, mais calma. Às vezes, né, como é profunda, limpar armário, eu vou fazendo dia por dia, não faço tudo de uma vez, porque precisa ter sagacidade pra organizar, senão eu vou sofrer lá na minha menstruação, tá? Porque também a terceira pergunta é, onde eu tô gastando muita energia? Então aproveita também para se perguntar durante esse período onde que você está desperdiçando a sua energia sexual, né? Quais são esses desperdícios? Então o período pré-menstrual é um lugar de cuidado muito importante com a sua energia sexual e prestar atenção aonde você sente que está dispersando essa energia sexual, tá? Então, mulheres, assim como o outono que preparou, preparou, prepare, preparará a terra para o novo ciclo, né? O nosso período pré-menstrual ele também nos prepara, né, para renovação. A cada mês vocês vão sentir isso diferente. Então percebam essas três luas que vão acompanhar, esses três processos de pré-menstruação que vão acompanhar vocês nessa estação do outono, tá? E trago esse vídeo porque quando a gente aprende a escutar esse momento com cuidado, com respeito, né, o ciclo deixa de ser um fardo, tipo, ai que merda, vou menstruar, oh nossa, meu peito, ai que dor, ai que canseira, para ser uma fonte profunda de sabedoria, de regeneração e de vitalidade da sua energia sexual, para te dar força, para te dar vida, lucidez, para te dar tônus, para te dar libido, para te dar tesão na vida, para te dar vitalidade, saúde, enfim, babadeira, caminho de sabedoria mesmo, da terra, né? Da terra para o seu corpo, do corpo para a terra. E nos próximos vídeos eu vou trazer práticas para vocês para cultivar essa energia no outono.